Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz e estamos no nosso programa Nova Geração 126. Seja muito bem-vindo. É com muita alegria que a gente hoje vai para a quarta questão de O Livro dos Espíritos. Já estudamos o primeiro item, Deus o Infinito. Vamos agora para o segundo item, provas da existência de Deus, né? E aí a gente vai ter a questão 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Hoje a gente vai trabalhar a questão 4, que já tem, né, assunto mais do que suficiente para um programa, né? Vamos sintetizar. Kardec pergunta aos espíritos algo, é uma pergunta que a gente tem feito ao longo dos milênios, né? Principalmente nós, né, espíritos de uma forma ou de outra mais ligados, né, aos degredados arianos de Capela, ao grupo ariano, onde o intelecto tende a sobrepujar, na verdade, a limitar o sentimento. Então, a gente sempre quer algo intelectual, o que não tem nada de errado, né? Desde que a gente não fique só nisso. Então, a pergunta de Kardec é uma pergunta que atravessa os séculos e os milênios, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus, né? Os espíritos respondem num axioma, num princípio, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Quer dizer, os espíritos sabem que estão lidando nesse momento com arianos, né? Então, ele está no aspecto razão. E aí o comentário de Kardec vai tentar trazer isso mais para o nosso terra a terra, para o nosso dia a dia, né? Que é a grande missão dele, falar numa linguagem que a gente consiga entender. E aí o que é que Kardec faz para simplificar ainda mais a resposta? Ele diz: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Né? Como quem diz, basta olhar. Aí é mais direto, mais, assim, mais duro até. O universo existe. Né? Existe. Assim, pelo amor de Deus, né? Não vamos discutir se o universo existe ou não, né? Aí é viagem demais. Alguma coisa existe. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa, né? Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Eu vou puxar isso ainda mais para o nosso dia a dia, gente. Vamos pegar aqui alguns dados básicos, tá certo? Você chega em casa, digamos que você more só, ou que você esteja passando um fim de semana só, ou que você esteja passando, enfim, um período só. Você mora sozinho. Você sai de casa de manhã, tranca a sua casa, chega à noite, está tudo normal, você abre a porta e tem um bolo em cima da sua mesa. Hipótese número 1. Foi um acaso. De alguma forma, esse bolo surgiu. Essa é a hipótese materialista. Não, o bolo surgiu. Não sei, juntou aí a fermento, deu um vento, ligou o forno e o bolo, sabe, misturou tudo e você vai comer o bolo e o bolo tá delicioso. E caiu alguma coisa do armário e espatifou e se juntou toda a cobertura em cima. Enfim, essa é a hipótese materialista, gente. Eu tô falando sério. É isso. O bolo surgiu do nada. Foi um acaso. Se juntou aqui o fermento e por coincidência tinha todos os ingredientes na sua casa, apesar de você não cozinhar e não ter ingrediente de bolo, de alguma maneira eles entraram pela janela, por baixo da porta, se estruturaram, tiveram a temperatura ideal, a consistência ideal, ou foram para o forno, ou pegou um ângulo do sol que de alguma maneira esquentou aquilo de uma forma extraordinária. É óbvio que o bolo é fruto do acaso. Então, essa é a hipótese materialista. Você olha e diz, o bolo existe.
Não fui eu que fiz. Eu não sei ninguém que fez, porque minha casa estava trancada, não tinha ninguém. Mas o bolo está aqui, eu estou vendo o bolo, estou sentindo o cheiro, estou comendo o bolo, está gostoso. O bolo existe. É isso que Kardec está dizendo para a gente, o universo existe, vocês querem discutir isso? Então, vamos lá, o bolo existe. Ótimo, o bolo existe. Se não foi você que fez o bolo, alguém fez o bolo. Parece tolo, mas essa é a hipótese materialista, de que o bolo não foi feito por alguém. Foi feito por acaso. Você pode achar que eu estou brincando, mas eu vou pegar alguns dados da ciência que vai assustar. Eu não fiz as contas, gente, mas assim, um bolo deve ter em torno, sei lá, de uns 15 ou 20 ingredientes. E eu acredito que para você, nesse momento, está difícil aceitar que esses 15 ou 20 ingredientes se juntaram por acaso e se compuseram numa medida ideal e deu certo o bolo. Nós estamos falando de 15 a 20 ingredientes. Ah, mas é um bolo muito especial. Tá bom, bota 30 ingredientes. Que de alguma maneira se combinaram e deu certo e ficou uma coisa gostosa. Ok. Vamos falar só de um dos milhões de seres da Terra. Eu estou ainda na Terra, né? Estamos bem pequenininho. Você. Você nada mais é do que uma combinação de cerca de 10 trilhões de células que se organizaram de alguma maneira e funcionam. O bolo não funciona. Você funciona. Aí você vai me dizer que você foi, sei lá, um acaso. Então, se você não conseguiu acreditar no bolo, não dá para acreditar que você simplesmente juntou algumas coisas e deu você. Ah, mas foi ao longo dos bilhões de anos. É mais difícil acreditar, gente, porque se não acontece rápido, imagina uma ordem que se estrutura ao longo de milhões ou de bilhões de anos, que junta 10 trilhões de células e funciona. É isso que Kardec está dizendo. O universo existe, né? No seu caso, o bolo está em cima da mesa. No nosso caso, é hipotético. Existe. E se juntou assim? Então, os espíritos estão falando isso. Qual é a probabilidade de você dormir e do nada ser feito um suco de uma fruta e você acordar e aquela fruta de alguma maneira virou suco? Um processo muito mais simples do que o bolo. Você acreditaria mesmo? Você acorda, senta na mesa, mas de repente está lá um suco de laranja. Não, que foi não. No acaso, as laranjas bateram e aconteceu alguma coisa e virou um suco. E está em cima da mesa no seu copo para você beber. Você beberia esse suco, você ia ficar com medo. Eu também. Alguém fez esse negócio. Quer dizer, que história é essa? Quem foi que entrou na minha casa de noite enquanto eu dormi e fez um suco para mim? Então, é muito interessante o nosso grau de infantilidade intelectual em querer explicar coisas extremamente complexas com um acaso, que estatisticamente é impossível de acontecer. É interessante isso. É muito interessante. E aí a gente pode dizer sem medo, o materialismo não é um produto da razão. É uma revolta profunda que usa a razão para se justificar. Do ponto de vista de dados, de estatística, não existe probabilidade de 100 bilhões de células se organizarem com base no acaso, estatisticamente, 100 trilhões, 10 trilhões, desculpa. Não tem probabilidade estatística que explique isso. Mas assim, é tanto número, eu vou dar um outro número bem pequenininho. Nós temos as células do cérebro, não estou falando do corpo todo agora, são os neurônios. Só para a gente ter uma ideia de escala, se você pegar a quantidade de neurônio que tem num espaço de 1 grão de areia, imagine 1 grão de areia com neurônio. Quantos neurônios cabe num grão de areia? 100 mil.
Só que os neurônios, eles se comunicam, eles têm perninhas. Se comunicam uns com os outros. Essa comunicação desses neurônios se chama sinapse. São impulsos. Cada impulso é uma sinapse. Num grão de areia, nós temos nada mais, nada menos de que 1 bilhão de sinapses. Então, se você pegar um espaço do seu cérebro de 1 grão de areia, ali ocorrem 1 bilhão de trocas de informações, de impulsos nervosos, que são conversas, são trocas de informação. 1 bilhão num grão de areia. Quem organizou esse grão de areia? Que cabe 100 mil neurônios, e esses 100 mil neurônios funcionam com uma capacidade de trocar 1 bilhão de informações. O acaso, óbvio. Né? Quer dizer, esse acaso que a gente não acredita que faça um bolo e um suco de laranja, alguns acreditam que esse acaso criou essa estrutura, em que, num espaço, né, ínfimo de um grão de areia, ocorre troca de 1 bilhão de informações, com 100 mil células, funcionando integradas. Então, assim, gente, é que os espíritos dizem com a linguagem muito educada, e Kardec também. Você não está sendo muito inteligente. Me desculpa. Você não está sendo muito inteligente. Faz um cálculo de probabilidade de um bolo surgir, de um suco de laranja sair da tua geladeira, e aplica isso na complexidade do corpo. Apenas isso. Aplica isso na complexidade do corpo. Gente, assim, eu não falei nada do corpo, né? 2 informações extremamente básicas. E nem vai dar para falar. Por isso que eu disse. E olha, eu estou falando só do nosso corpo. Não estou falando da nossa relação com as espécies. Não estou falando da nossa relação com os milhares de seres que vivem dentro da gente. Né? Todo mundo sabe que é mais, né, famoso a flora intestinal. São seres. É outro bicho, não é a gente. Então assim, e tudo isso está funcionando. Tudo isso vive, tudo isso interage. Então eu peguei só assim, 2 dados, né? Não dá para falar demais. E tudo isso se renova, porque as células morrem e renascem, a gente nem nota. Né? A cada 7 anos, eu não vou entrar nos detalhes, mas assim, as nossas células praticamente todas se renovam. E aí a gente pergunta, o que é que prova que Deus existe? Né? Assim, é muito curioso. E hoje a gente pode falar isso sem medo, né? Assim, à medida em que a nossa revolta vai pelo menos se atenuando, a gente vê que não tem mais praticamente cientista ateu. Né? Assim, o Herculano Pires fala muito bem, né? Quer dizer assim, o ateísmo é uma frágil flor de estufa. Porque se o ateísmo tiver contato com os dados da realidade, ele não se sustenta. O argumento do ateu é sempre o argumento da revolta. Não, por que isso acontece? Calma. Né? Vamos tentar entender se tem uma inteligência por trás. Depois a gente vai buscar entender a lógica dessa inteligência. Né? E aí a gente vê grandes cientistas. Eu sou ateu porque meu filho morreu. Aí ele usa a ciência porque ele não tem capacidade de lidar com a dor dele. E aí ele diz, não, vou usar a ciência para justificar a minha revolta. Vou usar a ciência para justificar a minha incapacidade de compreender algo mais amplo. Então, essa é a questão número 4 de O Livro dos Espíritos, tá certo? A gente tem outros aspectos e outras, né, dimensões a refletir que a gente só vai tocar, porque aí é próximos programas, né, próximos encontros nossos. Né? As estrelas, gente, né? Eu vou falar aqui só porque Kardec também cita, né? As frases de Kardec, né? Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Uma das obras que a gente viu foi o corpo. Mas aí Kardec, as obras é tudo. As estrelas são obras da criação. Você já se deu conta que nós estamos em cima de uma bola?
a Terra é uma bola que se move de diversas maneiras. São várias, não é só rotação e translação, não. São várias. E cada uma com uma velocidade. Mas a velocidade que essa bola, que a gente está em cima dela, ao redor do Sol, é 107 mil quilômetros por hora. Quem já andou de carro, acho que a maioria de nós, de transporte, com 100 km por hora, a gente sabe que não é brincadeira, é muita coisa. Né? 300 km por hora, 400 é Fórmula 1. Nós estamos em cima de uma bola que um dos movimentos é de 107 mil quilômetros por hora. Eu nunca conheci ninguém que caiu, mas que é rápido, é. A gente se dá conta disso, como se Kardec, olha, a gente se deu conta disso, a gente está em cima de uma bola que está 100 mil quilômetros por hora, gente. Tem velocidades maiores, eu não vou nem entrar aqui, eu estou pegando só em relação ao Sol. E a gente não cai, e não escorrega. E a gente fica de cabeça para baixo e nem nota. Né? Ou a gente pode dizer isso e ninguém dizer que a gente é doido, porque tem foto do espaço. Tem hora que nós aqui, né? Eu estou no Brasil, né? No Brasil está de cabeça para baixo. E como é que não cai? São perguntas tão básicas, né? E que a gente, às vezes, não cai. Quer dizer, tem uma inteligência por trás, gente. Alguém fez alguma coisa para a gente ficar de cabeça para baixo e nem se dá conta. A gente nem se dá conta. Né? Hoje, se pegar um telescópio, pegar um mapeamento, a gente vai poder saber em que momento, em relação aos outros países, a gente está para cima ou para baixo. Então, assim, a gente vive coisas extraordinárias e nem se dá conta. E aí diz Kardec, o grande Kardec, basta olhar a obra da criação. É simples. Né? Se você não acredita que esse bolo hipotético, né? Esse bolo e esse suco surgiram por acaso, você acha que isso foi por acaso? É assim. Olha e pensa um pouquinho. Porque se você não acredita que um dia você vai acordar e vai ter um bolo e um suco de laranja feito por acaso, né, enquanto você dormia, fica muito difícil, meu amigo, acreditar que essas informações que são científicas, né, que são assim, que hoje são inquestionáveis. A Terra a gente vê, isso é medido. O acaso fez tudo isso, e detalhe, fez tudo isso funcionar de uma maneira tal que às vezes que no nosso dia a dia a gente nem se dá conta que está funcionando. Bem, essa é a questão número 4, né? A gente vai depois para número 5, que aí vai trabalhar sentimento. Vamos continuar, né, nessa reflexão sobre provas da existência de Deus. Um grande abraço, uma ótima semana, e é muito importante a sua participação, né? Não vou citar nomes, mas assim, muita gente está comentando e quero dizer que cada comentário é um alimento para nós, né? E é muito interessante como as pessoas, né? Como é que chegaram no Grupo Marcos, o que é que estão achando. Nos ajudem, gente. Compartilhem conosco, né? O que é que vocês estão sentindo, o que é que esses programas têm gerado em vocês. Isso realmente é muito importante, né? É o nosso alimento, em grande parte. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Que a paz do Cristo, iluminando todo o nosso ser, nos ajude a ver. Meus filhos, não apenas digam, me convenceu, creio em Deus. Não, muito pouco, não é isso. Não serve para o vosso estado evolutivo. Precisa saber a consequência. Sim, Deus existe. Que isso muda? Temos visto pessoas que saem do ateísmo para o espiritismo e antes tivesse ficado lá. Não mudam,
mesma coisa. São repetidores, como vitrolas antigas. Repetem, 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 repetem. Como dizia Paulo, são sinos que fazem barulho. Se você entende, sim, Deus existe. Próximo passo. Qual a consequência disso? Qual implicações para a forma como eu durmo? Sim. Qual implicações para a forma como eu me transporto, como eu dirijo, como eu pego um transporte coletivo? Que consequências tem Deus existir para a forma que eu ando de bicicleta? Não é tolice isso. Muito sério. O que eu estou perguntando é, sim, Deus existe, o que isso vai mudar em sua vida? O que você, a partir de hoje, irá fazer de forma diversa, melhor? Não basta para a criatura se harmonizar, dizer sim, Deus existe. Não basta. Deus existe. Deus criou tudo. Deus é o Criador original de cada pequena parte do teu ser. E não falo apenas de corpo físico. Falo das diversas estruturas espirituais, semimateriais, outras extremamente sutis. Que ser é esse? Que ser é esse? Então, ao invés, filhos, de sair repetindo, agora vou convencer que Deus existe, vou provar, em vez dessas coisas tão pequenas e tão mesquinhas, pergunta-se outra coisa. Deus não precisa que você prove que Ele existe. E, no fundo, é essa tolice que muitos têm. Mas você precisa sentir Deus em você e permitir que Ele exista mais em sua vida. Então, pergunta que eu faço a espíritas quando morrem e às vezes eu atendo você sabia que Deus existe? Ah, sim, alguns dizem Deus existe, livro dos Espíritos, e explicam todas as questões para mim. Eu escuto. E depois eu pergunto. Vamos falar então da questão número 4. Provas da existência de Deus. Primeira questão do item 2, a número 4, na sequência geral. Me prove que Deus existe em você. Esta é a prova que eu quero. Não preciso de ti para provar que Deus criou galáxia. É claro que sim. Mas eu quero que você prove que Deus existe em você. Jesus não pediu para você sair gritando o nome de Deus e atormentando os outros irmãos dele. Jesus esperava de você que você provasse para os outros que Deus existe em você. Isso é fundamental. Então, para espírita, o patamar é outro. Não é mais um iniciante básico e tolo. Queremos que espírita prove Deus vivendo nele. Isso é importante, para que outros irmãos olhem e digam, Deus deve existir, porque olhe como fulano age. Isso é importante.
e tenho visto muitos espíritos chorarem amargamente durante horas, e eu aguardo porque choro que precisa acontecer. Porque não preciso que o espírito me prove que Deus existe, mas gostaria muito que meus irmãos espíritas mostrassem Deus existindo neles, em sua forma de dormir, em sua forma de se transportar, em sua forma de agir, em sua forma de viver. Porque Deus dá a cada criatura inteligente certa liberdade de permitir a sua expressão em maior ou menor grau. Quando eu digo prova que Deus existe em você, na verdade estou dizendo isso. O quanto você permite Deus existir em você, com você, agindo em conjunto com você. Ora, se você chega e diz, meu pai é um sábio e sempre ensinou tudo para mim, eu lhe perguntarei, me prove o que você aprendeu do seu pai. Me prova que seu pai existe pelo que você aprendeu dele. É essa a questão. Prove a seus irmãos o quanto seu pai lhe ensinou, não com palavras. Não precisamos mais de palavras. A verdade não é essa. Nunca precisamos de tantas palavras, filhos. De tantas pregações vazias. Os grandes pregadores da humanidade falavam sempre pouco. E vocês espíritas querem falar sempre muito e dizer muito pouco. Pensem um pouco nisso, porque virou lazer, diversão. Ao invés de 10 palestras, façam uma e use o tempo das outras 9 para sentir, para observar aquele tema em suas vidas, para se perguntar como eu vivo esse tema. E eu garanto que a sua palestra vai ter valor espiritual. Isso que precisamos. Pessoas que provem em si o tema que tratam. Por isso, filho, se nos encontrarmos após o desencarne de você, eu lhe direi, cadê a prova que Deus existe em você? Riremos ou choraremos juntos, porque a sua consciência se manifestará em forma de profunda tristeza ou em explosões de alegrias imensas, porque é isso que Deus deseja de cada um de nós, que sejamos um com Ele, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.